Olá, tudo bem? Vou contar a vocês a história de uma pracinha, uma pracinha na cidade de Salvador. Imagine vocês que era um monte de asfalto, vários blocos de concreto, e um dia um grupo de pessoas resolveu que aquilo deveria se transformar em uma pracinha com árvores, com grama, com bancos. E o sonho foi acontecendo, as pessoas se juntaram, conseguiram apoio do poder público, foram plantando árvores, e 16 árvores da Mata Atlântica nativa, cibipirunas, felício, mangueiras, ipês, pau-brasil, e assim foi. E isso deu origem a uma belíssima praça que hoje é uma das zonas de lazer, entretenimento e verde da cidade de Salvador. Plantar árvore é isso, é mudar a paisagem. Educação é assim, você vai plantando árvores que vão dar pracinhas as mais variadas e vai dar resultados incríveis. O TV Enem é isso aí, plantar conhecimento, semear sabedoria, para que a gente possa colher os frutos necessários lá adiante. Vitória, sucesso, bons resultados no Enem. Um ótimo dia de aula para você. Vamos em frente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou Tomás e hoje a gente vai falar sobre calorimetria. Vamos? Olha só. Calorimetria é a parte da termologia que estuda o calor. Tá? O que é calor? Gente, calor é energia térmica em movimento entre corpos a diferentes temperaturas. Mas o que é energia térmica? É energia associada à agitação das partículas de um corpo. Quanto maior o estado de agitação das partículas, mais energia térmica esse corpo tem. Acontece que essa energia térmica ela não depende somente da temperatura. Ela depende também do número de partículas daquele corpo. Se não, veja, eu tenho dois recipientes com água. 1 litro de água a 80 graus, 2 litros de água a 80 graus. As duas porções têm a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, tranquilo. Mas qual das duas tem a maior quantidade de energia térmica? A porção de 2 litros. Por quê? Porque tem um número maior de partículas. Essa energia térmica, energia associada ao estado de agitação, depende da temperatura, mas depende também do número de partículas. Tranquilo? Então vamos lá. Imagine que tenhamos dois corpos a temperaturas diferentes, A e B, e que a temperatura de A seja maior que a temperatura de B. Ora, a gente aprendeu que o calor sempre flui de forma espontânea dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Então, se a temperatura de A é maior que a de B, vai fluir calor espontaneamente de A para B. Quem perde calor, perde energia de agitação, sua temperatura diminui. Quem recebe calor está recebendo energia térmica, recebendo energia de agitação, sua temperatura aumenta. Então veja, quem perde calor tem sua temperatura diminuída, porque está perdendo energia de agitação. Quem recebe calor tem sua temperatura elevada, porque está recebendo energia de agitação. Até que chega um momento em que essas temperaturas se igualam. Perceba, A cedeu o calor, sua temperatura diminuiu. B recebeu o calor, sua temperatura aumentou. Até que chega uma hora em que as temperaturas se igualam. A gente fala que os corpos atingiram o equilíbrio térmico, quando eles têm a mesma temperatura. Tá bom? Atingido o equilíbrio térmico, cessa a passagem de calor. Gente, só passa calor de um corpo para outro enquanto entre esses corpos existe diferença de temperatura, para que o calor possa fluir de um corpo para outro. E de modo espontâneo, lembrando, ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tudo bem? Beleza. Já que calor é energia térmica, como é que eu meço o calor, gente? Fácil. No Sistema Internacional, calor é medido em Joule. Ó, a unidade do Sistema Internacional é o Joule. A unidade usual de calor é o caloria. Então, mas e qual a relação entre o caloria e o Joule? Fácil. Caloria equivale a aproximadamente 4,18 Joule. Então tem que decorar? Não, não tem que decorar.
Fica tranquilo que isso vem na prova. Tá bom? Geralmente ele diz que 1 caloria é 4 de Joule, 4,2 ele aproxima para facilitar os cálculos para a gente. Tá bom? Gente, a quantidade de calor que eu cedo ou retiro de um corpo tanto pode provocar uma variação de temperatura, quanto pode produzir uma mudança de estado físico. Se essa quantidade de calor provoca variação de temperatura, essa quantidade de calor recebe o nome de quantidade de calor sensível. Quantidade de calor a gente vai representar pela letra Q, tá bem? Quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que provoca no corpo, na substância, uma variação de temperatura. A quantidade de calor latente é aquela quantidade de calor que provoca no corpo, na substância, uma mudança de estado físico. Então, veja, eu tenho uma determinada massa de água. E eu quero aquecer essa massa de água até que ela comece a ferver. Eu tenho duas poções, uma poção de 1 litro, uma poção de 2 litros. Qual das duas poções vai aquecer primeiro, vai atingir 100 graus primeiro? Aqui tem 1 litro ou aqui tem 2? Por quê? Porque aqui tem 1 litro, tem uma massa menor. Você recebe menos calor para variar a temperatura, para chegar a 100 graus, do que a poção que tem 2 litros. A primeira conclusão da gente. Quanto maior a massa da substância, mais calor eu preciso ceder a ela para que ela sofra a variação de temperatura. Segundo, depende da substância. Existem substâncias que precisam receber mais calor do que outras para esquentarem. Água e ferro, vai. Se eu pego uma bacia com água, uma chapa de ferro, coloco lá no sol meio-dia e deixo lá por meia hora. Daqui a meia hora eu vou tocar. Qual você acha que vai estar mais quente? A chapa de ferro ou a água? O ferro. Tá? Isso se deve a uma característica da substância chamada de calor específico. Esse calor específico depende da substância. O ferro tem um, a água tem outro, a areia tem outro, o alumínio tem outro. Cada material tem o seu. Especificamente falando da água, a água tem um calor específico muito elevado. Quanto maior o calor específico da substância, maior é a quantidade de calor que essa substância precisa receber para sofrer variação de temperatura. As substâncias que têm calores específicos elevados, como a água, elas demoram para aquecer, pois necessitam receber uma quantidade de calor muito grande para esquentarem. É o caso da água. As substâncias que têm calores específicos pequenos, elas aquecem rapidamente, como os metais em geral, e, consequentemente, esfriam rapidamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem tem calor específico elevado, demora para aquecer e demora para esfriar. Exemplo clássico, a água. Se substâncias têm calores específicos pequenos, aquecem rapidamente e esfriam rapidamente. Exemplo, os metais. Tranquilo? E, finalmente, a quantidade de calor sensível depende da variação de temperatura. Tá? Generalizando, então, quantidade de calor é MC delta teta. M é a massa, Czinho, calor específico. Delta teta, a variação de temperatura. Tranquilo? A quantidade de calor latente, dizíamos, é a quantidade de calor que vai provocar no corpo, na substância, uma mudança de estado físico. Depende de quê, Tomás? Depende da massa e depende de uma característica da substância chamada calor latente de mudança de estado. A massa, imagine, eu tenho um recipiente com 5 cubinhos de gelo a 0 grau, um outro recipiente com 10 cubinhos de gelo a 0 grau. Tranquilo? Se eu colocasse os dois no fogo, qual das duas poções ia derreter primeiro, ia sofrer fusão primeiro? Aqui tem 5 cubinhos de gelo, aqui tem 10. Aí você responderia que tem 5. Por que, Tomás? Porque tem uma massa menor. Então, ela necessita receber uma quantidade de calor menor para mudar de estado físico do que a quantidade de calor que tem 10 cubinhos de gelo. Como tem uma massa maior, você receber mais calor. E, finalmente, depende de uma característica da substância chamada de calor latente de mudança de estado. Cada substância tem seu próprio calor latente. E para cada mudança de estado, a gente vai ter um calor latente diferente. Fique tranquilo que vem na prova. Tá? Então, quantidade de calor latente, M vezes 0. Gente, eu queria falar também sobre um tópico interessante chamado potência térmica. Tanto faz chamar de potência ou fluxo de calor. Imagine que temos uma fonte térmica. O que é uma fonte térmica? É um dispositivo utilizado para acender calor. Tá? A boca do fogão da sua casa é uma fonte térmica. Qualquer dispositivo utilizado para acender calor é chamado de fonte térmica. Tá? Então, o que seria a potência da fonte térmica? Seria a quantidade de calor seguida por essa fonte térmica num certo intervalo de tempo. Potência térmica ou fluxo de calor é a quantidade de calor seguida por essa fonte num certo intervalo de tempo. Detalhes, tem caído muito na Enem, tá certo? Como é que se mede isso? Potência é calor sobre o tempo. Calor é medido em Joule no sistema internacional, tempo é medido em segundos. No sistema internacional, calor é Joule, tempo é segundo. Joule por segundo
e da unidade de potência, que é o watts. Tá? As unidades usuais, calor em caloria, tempo em segundo. Caloria por segundo. Ou calor em caloria com tempo em minutos. Caloria por minuto. Como é que tem caído no Enem? Ele diz para você que está muito quente, você começa a beber líquido para compensar o calor perdido no suor. Tá? E dá potência, pergunta quanto tempo, ou qual a quantidade de calor, de água que você tem que ingerir para repor as perdas por evaporação, tá certo? Ele pode te dar uma substância que, sendo aquecida numa fonte térmica, quanto tempo demora para aquecer? Cuidado, potência, quantidade de calor sobre o tempo. Lembrando que essa quantidade de calor tanto pode ser uma quantidade de calor sensível, nesse caso seria M, C, delta θ, quanto pode ser uma quantidade de calor latente, M vezes Z. Tranquilo? O objeto da aula de hoje é Clarice Lispector. Na verdade, é uma finalização. Nós estamos acostumados a ver Clarice com aquela prosa introspectiva, aquela prosa que, de alguma forma, dos contos, principalmente, que dá conta de personagens de classe média, mulheres burguesas, cuja complexidade está ou não em representar papéis sociais, né? E de como esses papéis sociais escravizam afetivamente as personagens, né? Então, de que forma esse inconsciente, essa psicologia das personagens estão associadas ao psiquismo do que está em volta dela. Então, Clarice tem essa construção narrativa bastante comum, né? Então, esse universo do psiquismo nos é apresentado através das narrativas. O personagem confronta aquilo que está em volta dele e eu preciso perceber isso. Então, estruturalmente, isso vem com o chamado fluxo da consciência. Esse mergulho nessa diversidade, nessa confusão de emoções. E as pessoas se incomodam um pouco com isso por conta do discurso indireto livre, né? Clarice escreve de forma convulsa. Então, ao fim e ao cabo dessa nossa análise, pelo menos é que é possível, num terceiro ano, com coisas tão encaixadas, eu finalizo com A Hora da Estrela, que é um romance bastante estranho. Se você tem como costumeira narrativa de Clarice, mulheres de classe média, com suas questões, agora você tem uma pobre sertaneja, datilógrafa, que é Macabea. Há uma teoria que as pessoas sempre exigiram de Clarice que ela se comprometesse, como outros romancistas do período, que começa na década de 30 com a questão do social, né? Encarnasse o marxismo, encarnasse aquelas discussões sociais. Clarice não faz isso, né? Ela não faz concessões, né? Então ela fala daquilo que ela quer e como ela quer. E aí, olha, dizem que vocês querem um romance assim, então toma um romance assim. Mas não é um romance assim, né? Hora da Estrela não faz nenhuma concessão ao romance social, não faz nenhuma concessão ao marxismo, né? É uma obra que tem uma linha diferente. O mais interessante é a concepção da personagem, que não é uma personagem daquelas de classe média, aquela personagem pobre, né? De jeito nenhum. Não é esse tipo de personagem. E aí, o que é essa obra, né? Eu vou anexo a essa gravação, tem um PowerPoint, então, em que vocês, de alguma forma, vão fazendo as análises, né? O primeiro estranhamento dessa narrativa que está no primeiro slide é que você tem dois narradores, né? Então você tem um narrador que é o Rodrigo S.M., que trata do próprio desafio que é o ato de escrever. Então ele vai escrever uma obra sobre Macabea, sobre essa personagem sertaneja. Então aí ele faz uma série de conflitos sobre o ato da escrita. Então, por conta disso, essa obra é bastante metalinguística, essa parte narrativa. Mas, professor, o que tem a ver com o romance existencialista, né, dessa trajetória de Clarice? Gente, linguagem é um instrumento de acesso que você tem à questão do nosso psiquismo, né? Pelo menos, na verdade, essa feição freudiana, né? Então você tem acesso a isso através da questão do
psiquismo, né? Do psiquismo das personagens através da linguagem. Bom, essa história é uma história que ela não aparece muito fortemente. Aqui e ali, alguns senões em que esse narrador, Rodrigo SM, ele fala do ato de escrever. Mas o que interessa é a história que ele escreve sobre a personagem Macabé. Então ele fala assim, ó, uma coisa interessante, que ele pegou no ar, logo no início, essa história, né, vendo uma nordestina que está passando, ele pegou no ar, e aí vem aquela questão do processo de criação. Quem escreve sabe o que eu estou falando, né? A narrativa se alimenta daquilo que está em volta do escritor. Então ele vai começar a escrever essa história dessa sertaneja do sertão de Alagoas, chamada Macabé, que ela vem para o Rio de Janeiro. Né? Ela vem com a tia, ela ainda é criança, e os pais morreram, né? E ela vem fugindo dessas doenças, né? Lá do sertão de Alagoas. Ela vem e se instala no Rio de Janeiro. E aí tem umas coisas muito doidas, né? Que ela gostava de ouvir o barulho do croque, né? Do cascudo que a tia dava na cabeça dela. Então ela gostava da tia bater nela. Ela é uma personagem bastante interessante, né? O narrador diz, em algumas vezes, o Rodrigo SM, tratando de Macabéia, que Macabéia é como um mato que nasce nas frestas do paralelepípedo. Quer dizer, ela é tão primitiva, tão primitiva, tão primitiva, capaz de coisas completamente singulares. Assim, talvez seja isso que Clarice queira, né? O desafio de ser feliz, o desafio de existir sem conflito, talvez seja não ser nada. Não ter da vida nenhuma esperança. Nenhuma esperança. É um ser primário. Um ser que, aí o narrador diz, não sou eu, né? Que simplesmente respira. Será que isso é a chave, né, da existência? Será que isso é a chave da vida? Não ser nada. Entende? Então, essa é a primeira questão que está posta. Certo? E aí, o narrador prossegue, né? Aí ele deixa esse foco narrativo da primeira pessoa e fica mais na história de Macabé. Então, à medida que isso for acontecendo, eu vou postando os slides, né? E vocês vão percebendo que isso... Bom, aí vamos para a história. Aí o narrador faz algumas advertências, né? Da vida dela, que ela fez só o primário, escreve muito mal, né? Então ela vem para o Rio de Janeiro e vai se empregar. Aí, que incoerência, Macabéia é datilógrafa. Entende? É uma pessoa semi-alfabetizada que é datilógrafa. E aí ela vai trabalhar numa firma de rodanas, né? Uma coisa assim, como datilógrafa. E aí ela erra muito, né, na escrita. Ela erra muito na escrita e tem várias vezes que corrigir. Como a mão dela é muito suja, ela borra, na verdade, o tempo todo lá o papel. E aí o patrão dela, que é o Raimundo, vou botar para fora, vou botar para fora. Só que as pessoas têm muita pena dela, muita compaixão. E aí ele diz, não vou botar para fora, não. E ela vai vivendo, né? Aí tem coisas muito chocantes a respeito de Macabé, né? Que a vida dela é muito difícil, ela é muito pobre. Ela divide um quarto de um pensionato com 4 outras moças, né? Que trabalham numa loja lá e tal. Então, e as meninas se envergonham muito com ela, porque Macabé é muito porca, né? Muito porca. Não toma banho, só vive muito suja. Então talvez seja por conta desse negócio, né? Dela não dar conta dos papéis sociais. Talvez seja isso que torne a personagem feliz, né? E Macabé se divertia, daí o nome A Hora da Estrela, que é o romance que a gente está em foco, na Hora da Estrela, que ela se divertia colecionando fotos de artistas que ela cortava de revistas velhas, né? E ouvindo a Rádio Relógio, né? Que era uma rádio, existe até hoje no Rio de Janeiro, né? Que só dá as horas. Então, essa é interessante, se você quiser pensar como metáfora, nesse romance, Hora da Estrela, é como se Macabé quisesse, de alguma forma, dar conta da vida, mesmo que intuitivamente, né? A ideia de saber as horas, isso é bastante interessante. E assim, ela se alimentava praticamente de cachorro-quente, né? Era tão pobre que só comia cachorro-quente. Aí tem outra coisa interessante, como é que Macabé ela vive a vida dela, né? Então, assim, ela é uma pessoa marcada pelas negações, né? Pelas negações. Então, talvez seja essa desincompatibilização com as regras da existência. Ela era porca, não tomava banho, não era higiênica.
Ela não era inteligente, não era bonita. Então, ela é questão assim, de viver à margem dos papéis sociais, né? Então ela vai vivendo a vida dela até que um belo dia ela encontra um namorado, né, que é o tal do Olímpico. Só que até então você não sabe o nome dela, né? Você não sabe o nome dela. Aí interessante, quem vai dar nome dela a ela é o outro. Então o Olímpico vai perguntar como é seu nome, ela fez Macabeia. Então você, leitor, na verdade não sabe o nome dela. Então quem vai dar nome é o outro, né? Aí interessante é o teor das conversas, né? Tá tudo isso no slide, né? Eles conversam sobre farinha, carne seca, sobre parafuso. Até que o narrador diz que Macabeia ouve de Olímpico a pergunta fatal. Ele pergunta para ela, Macabeia, você quer ser o quê? Porque ele diz que ele quer ser deputado, vai ser rico, quer ser político e tal. Você quer ser o quê? Aí o que é que o narrador diz? Macabeia começou a morrer. Porque ela começa a pensar em ser. Só que ela é vida primária que respira, né? E aí ela começa a morrer porque ela começa a pensar em ser. E aí vem as questões existenciais, né? E aí ela vai apresentar esse Olímpico, na verdade, para uma colega dela de trabalho que se chama Glória, né? Que o narrador disse que é carioca da gema, a malandragem, essa coisa toda. E antes disso um pouco, ela ouve Glória falando pro patrão, que é o seu Raimundo, que ela precisa ver a mãe que está doente. Aí Macabeia pergunta a ela, mas você não disse que sua mãe morreu? Aí a Glória, eu tô mentindo, sua boba. E aí Macabeia conhece a mentira. Ela não conhecia a mentira, né? Então ela começa a dar conta dessa coisa que está em volta dela. Aí ela apresenta ao Olímpico a Glória vai tomar o namorado dela, né? Aí tem essa humilhação existencial, né? Que o Olímpico, quando vai terminar o namoro, que nunca existiu um namoro, né? Ele diz, Macabeia, né? Você é que nem cabelo na sopa. Não dá vontade de comer, né? Então, assim, Macabeia é maltratada, né? Terrivelmente, né? Por todo mundo. Tem uma parte também em relação ao momento que eles namoravam que o Olímpico oferece um café, olha que coisa bonita, um café para ela, né? Que coisa sedutora. E aí ela pergunta, que ninguém nunca na vida deu nada para ela, ninguém nunca ofereceu nada para ela. Macabeia, ele oferece o café e aí ela vai na padaria, né? Aí ela pergunta pro padeiro, pode ser com leite? Aí o Olímpico, com toda a singeleza, se for mais caro você paga. E aí o cara ficou com pena, não, eu vou botar leite. Aí, como ninguém nunca até então havia oferecido nada para ela, ela aproveita bastante e enche de açúcar. Fica aquela garapa horrorosa. E aí, né, prossegue a história. Aí, não satisfeito de tomar o namorado de Macabeia, a Glória faz uma pergunta. Ô Macabeia, ser feia dói? Aí só que ela já está mais esperta, já está um pouco mais experiente, falar, não, dói, ela devolve, né? E Glória se assusta com aquilo, porque sempre esperou que Macabeia fosse boba, incapaz de produzir algum tipo de enfrentamento, né? Aí a história prossegue, né? E essa coisa dessa maldição que o Olímpico jogou nela, né? É porque ela começa a pensar na existência. Aí tem uma parte que é muito comovente, né? Que toda hora depois disso, ela começa a pedir a Glória aspirina, né? E aí Glória, por que você toma tanta aspirina? Ela faz, é para não doer tanto. Você se dói? Aí ela diz, eu me dou o tempo todo. Quer dizer, ela começa a pensar na vida, né? E aí começa toda aquela situação. Aí Glória, com muita pena dela, né? Porque fez isso com ela e tudo mais. Aí Glória resolve pagar para uma cartomante. Aí ela vai na cartomante, a cartomante fala coisas boas, né? E aí tem uma coisa interessante. A cartomante diz que Macabeia vai casar com um homem louro, lindo, de olhos azuis, que dirige um carro importado. Aí o narrador diz que Macabeia sai dessa cartomante e prende futuro, né? Aí ela é realmente atropelada por um homem louro, dos olhos azuis, que tem um carro importado. Então Macabeia morre. Aí o narrador diz, não é, que Macabeia, naquele momento, ela chama atenção, porque até então ela nunca chamou atenção de ninguém. Aí, para terminar a narrativa, para ignorar Macabeia, o narrador diz, é tempo de morangos.
e acaba a narrativa, né? Uma narrativa é pequena, um romance deve ter umas 100 e poucas páginas, 130, 140 páginas, é um romance pequeno. Mas é interessante isso, né? Essa ideia de ser um ser que acaba, parece que nunca existiu. Será que essa é, de alguma forma, eu não estou dizendo que eu penso assim, eu não penso assim, a forma de ser feliz? Você não tem nenhuma expectativa em relação à vida? Você viver no presente, sem passado, sem futuro? Então fica no ar a interrogação. Eu estou passando também para vocês um PowerPoint em que eu proponho essas reflexões, tá bom? E aí, galerinha da TV Enem, meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma escada, porque eu resolvi gravar nesse cenário hoje. Vamos pensar que cada dia é um degrau, cada dia a gente está em um degrau. E tem dias que a gente faz mais força para poder subir no degrau, tem dias que a gente sobe com mais facilidade, tem dias que a gente não tem a menor paciência para poder subir as escadas e a gente tem que subir para poder encarar mais um dia. Então, com essa metáfora das escadas, uma metáfora até prática, né? Que eu desci as escadas, literalmente subi. Eu quero convidar vocês a pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a nossa rotina e que os nossos objetivos, eles precisam estar muito alinhados, eles precisam estar todos os dias iguais. Então, por exemplo, se você quer passar no vestibular, você tem que ter a mesma rotina todos os dias. E não necessariamente é dessa maneira, né? Cada dia a gente tá em um degrau diferente. Eu posso ser até repetitiva aqui hoje, mas eu quero marcar bem essa frase de que cada degrau a gente vai estar em um momento da nossa vida. Pouco a pouco, a gente vai subindo degraus ao longo da nossa vida. Não só para TV Enem, não só em relação aos estudos, em relação à vida de um modo geral, a gente sobe escadas e desce escadas às vezes também. E não necessariamente a nossa vida, a nossa trajetória precisa ser ou pode ser só subir escadas, só subidas, só subidas. Não, a gente pode ter descidas também. E essas descidas não são sinônimos de fracasso. São sinônimos de que muitas vezes a gente precisa dar passos para trás para poder até amadurecer mais um pouco, para poder até conseguir ter mais clareza em relação àquilo que a gente deseja. E aí sim, quando de fato a gente está preparado ou preparada, a gente sobe mais um pouquinho e mais um pouquinho. Então assim, fiquem atentos em relação a isso, tá? São os degraus, né? Essa caminhada em relação aos objetivos de vida que vocês estão construindo são os degraus da vida de vocês. E lembre-se, cada dia a gente sobe os degraus de uma maneira diferente, porque cada dia a gente acorda de um jeito, cada dia a gente está de um jeito, emocionalmente falando até, principalmente em épocas de pandemia. Então esse, na realidade, é um convite para que você não se cobre tanto e que você pense: em que degrau você está hoje? Pense comigo sobre isso. Qual é o degrau que você está? Quantos degraus você já subiu? E qual é o degrau que você quer alcançar? Vou terminar hoje com essa reflexão, tá bom? Eu te espero na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade hoje à temática de solos na aula de geografia. O solo, que eu costumo sempre salientar, que é um bem natural extremamente importante e que por muitas vezes a gente esquece de falar sobre os impactos que ocorrem no solo quando a gente apenas se dedica a citar outros temas tão importantes quanto de impactos ambientais, como a poluição dos recursos hídricos, a poluição atmosférica, o impacto que causamos nos ecossistemas marinhos e terrestres,
sobretudo pensando na ótica da extinção ou da ameaça de extinção à fauna e à flora, mas a gente esquece muitas vezes de pensar e de estudar e de debater que os solos eles são a base para toda essa natureza que a gente tanto dialoga, discute e que muitos de nós se importam em tentar salvar diante dos impactos que nós seres humanos mesmos estamos causando. E aí eu trago alguns dados bem curtinhos aqui antes da gente falar dos impactos sobre o solo especificamente, o uso e degradação, que é o tema da aula de hoje. 13 milhões de hectares de florestas desmatadas, a prática contínua em muitos lugares de agricultura em terrenos inclinados que posteriormente são abandonados e não há um manejo adequado para esse solo que acaba ficando exposto aos agentes do tempo. 24 bilhões de toneladas de solo fértil só no ano de 2011 foram perdidos. Isso aqui são dados que eu estou coletando da Organização das Nações Unidas. Isso dá 3,4 toneladas por habitante, a um custo de $70 ano por sujeito nesse planeta. Então aqui para a gente ter uma noção do quanto a gente gasta. Enquanto isso, pouco mais de 1,1 bilhão de habitantes nesse planeta vão para a cama todas as noites, isso quando tem cama, com fome. E não é essa fome que eu e você e muitos possuímos pontualmente, é aquela fome crônica, é aquela fome que leva ao óbito. Então, pensando nisso, vamos tentar entender esses impactos que ocorrem nos solos. O primeiro deles é importante a gente lembrar a lixiviação. A lixiviação é um processo natural, porém potencializado aos montes por nós seres humanos em muitas das nossas atividades cotidianas. Ele é um processo onde esse solo, quando ocorrem grandes chuvas, principalmente nas regiões equatoriais e tropicais, no verão, sobretudo, as grandes chuvas, as chuvas torrenciais, elas vão promover enxurradas e essas enxurradas vão provocar a lavagem, a varredura desse solo, retirando nutrientes tanto de caráter orgânico quanto de caráter mineral. A gente pode citar aí alguns minerais básicos, essenciais para a nutrição do solo, como o potássio, como o cálcio, como o sódio e o fósforo, citando aí 4 minerais importantes para a nutrição do solo. E quando esses minerais e essa matéria orgânica são lavadas, varridas desses horizontes superficiais, horizonte O, horizonte A, a gente vai ter aí o afloramento de minerais pesados, como o ferro, como o hidróxido de alumínio, dentre outros, que, apesar de terem sua importância também, mas em excesso eles causam danos muito grandes à nutrição do solo, à qualidade desse solo para a agricultura, para práticas agrícolas. E aí, nesse processo, eu já estou agora tendo uma consequência da lixiviação, com esse afloramento de minerais, que a gente chama de laterização. O solo laterizado é um solo geralmente avermelhado, ou numa coloração mais próxima ao lilás, ao roxo. Esse solo, a gente vai perceber que ele tem essa pobreza nutricional resultante da sua exposição e de muitas vezes uma lixiviação que veio anteriormente, lavando os nutrientes desse solo. Podemos então, continuando, citar um terceiro impacto ambiental de grande relevância, de grande importância, que é o assoreamento. E aí, quando a gente fala do assoreamento, a gente tem que lembrar que ele atua não só em ambientes fluviais, próximos aos rios, mas também em ambientes lacustres, lagoas, lagos, lagunas, e em ambientes costeiros, ambientes estuarinos, enfim. Então, pensando comigo aqui, vamos raciocinar. Qual a importância da vegetação que margeia os rios? Essa importância ela se dá, sobretudo, porque essa vegetação, a chamada mata ciliar, ela
vai proteger o rio ou o ambiente lacustre, como eu falei, do excesso de sedimentos que possa vir em uma grande chuva ou em uma sequência de grandes chuvas a serem depositados no leito do rio. Então, quando a gente tem essa preocupação em pensar que o ideal seria que todas as matas ciliares de cada rio, de cada ambiente de lago, pudessem ser preservadas, a gente entende que esse excesso de sedimentos ele não seria depositado no leito do rio, e como consequência desse depósito no leito de rio excessivo, de sedimento de areia, de argila, e às vezes de muito lixo vindo também das nossas cidades, e a urbanização é o grande propulsor desses impactos que a gente está citando, a gente passaria a entender melhor a importância de tudo isso. Porque é com esse processo de assoreamento que a água dos rios fica mais turva, diminuindo a oxigenação desse rio, o leito desse rio fica mais raso, aumentando a temperatura da água desse rio, e muitas espécies ali de algas e peixes são sensíveis tanto às taxas de oxigênio que vão diminuindo, quanto à temperatura que aumenta, e essa turbidez da água dificulta o processo de fotossíntese. Então a gente vai falando aí de uma série de impactos que um vai se misturando com o outro. A gente pode citar também, além desses três já citados, o processo de desertificação. E vamos pensar que aqui no Brasil a gente tem o clima mais quente, que a gente tem é o clima semiárido, mas existem inúmeros outros países que possuem o clima árido em alguma região, que é o clima desértico. E quando a gente exaure os solos de sua capacidade de produzir vida, né, de abrigar cursos d'água, e com as mudanças climáticas, tanto a nível local, regional ou global, muitas áreas que hoje são semiárido ou mesmo de clima tropical, elas podem, no futuro, se transformar em ambientes desérticos. Então o processo de desertificação ele se acentua. E junto a ele entra um outro impacto, que é o processo de arenização, né? Então você tem formações cada vez maiores de bancos de areia, em alguns lugares formando dunas, em ambientes próximos a essas áreas de desertificação. Então todos esses aspectos que a gente está citando referenciam a outros impactos que vamos causando. Uma urbanização mal planejada, um desmatamento feito de forma acelerada e sem nenhum tipo de manejo adequado, de reflorestamento, práticas agrícolas onde não se respeita o ciclo natural de recuperação do solo, como por exemplo fazer uma rotação de cultura ou utilizar mais policultura do que monocultura para poder ter uma dinâmica de recuperação nutricional desse solo. E aí, pensando em todos esses impactos ambientais, a gente tem também mais um, que é a salinização, né? Quando você tem aí um acúmulo de sais minerais em grande quantidade nesse solo, o que vai dificultar a maior parte dos seres vegetais de se reproduzirem nesse ambiente. E isso ocorre muito com o encontro das águas do mar com os lençóis freáticos em regiões litorâneas, ou quando aí o processo de irrigação em algumas áreas, essa água tem um nível de salinidade muito alto, e ali não foi feito, não tiveram cuidado nesse processo de irrigação. Então esses impactos que ocorrem no solo, a gente precisa sempre lembrar que eles estão muito ligados, intimamente ligados à prática da agricultura, da pecuária, dos processos de industrialização e urbanização, que, longe de mim querer dizer que esses 4 processos eles não têm o seu valor, a sua importância, mas quando feitos de uma maneira acelerada, agressiva e sem nenhum tipo de manejo adequado, sem nenhum tipo de planejamento, né, eles acabam sendo extremamente danosos ao nosso cotidiano, às nossas vidas e ao equilíbrio dos ecossistemas, ok? Então essa é a dica de hoje. Um abração! Elenzeiro e Enem
Erenzeira, hoje eu quero falar com você sobre ação. Olha só, num dia como hoje você podia fazer um montão de coisas, né? E olha nós aqui outra vez, estamos conversando, estamos tentando nos entender, estamos tentando nos mapear, estamos tentando pensar nos nossos sonhos, precisamos pensar nos nossos pensamentos e precisamos pensar nas nossas ações. Sabe mais do que isso? Nós precisamos pensar em quem vai nos apoiar com as nossas ações. Se o seu plano é ter uma nota gordinha no Enem, qual é a ação recomendada? Que hoje, a partir de já, o teu ciclo de amigos seja composto por pessoas dispostas a renunciar um montão de coisas que a longo prazo ou curto prazo, ou seja, até a data, né, da tua prova, do teu exame, possam te fazer chegar ao sucesso que você tanto espera. A ação é uma parte importantíssima da vida. Tem gente que tem sonhos, mas aí tem tanto pensamento limitante, conhece tão pouco sobre os seus potenciais, que avança pouco também no momento de fazer ações. E aí tenta uma coisa e outra e desiste. Você já teve algum amigo que desistiu, por exemplo, porque teve uma nota ruim num simulado? Acontece com maior frequência do que o que a gente gostaria. Então, a nossa conversa de hoje é a seguinte: quais são as suas ações? E quais dessas ações estão alinhadas com o teu projeto de aprovação com nota gordinha num vestibular e primeiramente no Enem? Essas ações demandam, logicamente, renúncias. Você está disposto a fazer renúncias? Por exemplo, no teu caso, você vai precisar renunciar àquela super festa que o pessoal da rua organizou, né? Você vai precisar renunciar talvez àquele final de semana que todo mundo saiu para se divertir e você ficou em cima dos livros. Você está disposto, você está disposta a isso? Isso tem a ver com ações. As ações, elas são práticas e elas precisam ser muito bem pensadas e compreendidas para que você possa realmente a longo prazo chegar onde você quer. Olha só, nem todo mundo está disposto a fazer renúncias, mas nem todo mundo vai chegar onde você pode chegar se as suas ações forem as corretas. Então, Erenzeiro e Erenzeira, pega aí teu caderno de bordo, coloca no teu caderno de bordo se realmente as suas ações, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, são ações bem pensadas, são ações bem planejadas, são ações corretas e coerentes com aquilo que é o seu sonho, com aquilo que é a sua meta. De repente vale a pena adiar um pouco aquela farrinha que o pessoal vai fazer hoje à tarde, hoje à noite, para poder a longo prazo chegar naquilo que você quer. Essa ação vai ser importante para você. Você vai se sentir bem, em paz com a sua consciência. Tem gente que vai para a festa, vai fazer alguma coisa, alguma ação incoerente com aquilo que é o seu plano de vida e nem curte, viu? Sabe por quê? Porque se sente culpado. Então a minha diquinha para você hoje é: Erenzeira, ações corretas, ações conscientes, ações que te coloquem no caminho do que você realmente almeja e boas companhias que te ajudem também a que esse caminho de renúncias, de escolhas seja um pouco menos pesado, tá bom? E por falar em menos pesado, conta comigo sempre, a gente vai conversando, trocando ideias e crescendo juntos, tá bom? Boas ações, ações corretas são essenciais para essa nossa jornada. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Professor Raimundo Poeta chegando na área para trabalhar com vocês língua portuguesa, linguagens, essa nossa fantástica língua portuguesa, com muitas coisas bacanas, legais, para a gente poder aprimorar o nosso conhecimento e se preparar para o Enem. Então não deixe de assistir as nossas aulas aqui na TV Enem, não deixe de acompanhar o nosso projeto e vamos em frente. Hoje vamos trabalhar com um assunto bem bacana que é morfologia, meus filhinhos e meus amores. Vocês já ouviram falar desse assunto, morfologia? Pois é.
Morfologia, você deve estar pensando, nossa, que coisa complicada, eu nunca vi esse assunto. E aí, o que será? Bom, vamos lá. Morfologia, gente, nada mais é do que o estudo da classificação da palavra dentro do texto. Quando eu entendo de classificação da palavra, quer dizer o quê? Quer dizer a maneira com que a palavra é classificada dentro do texto ou fora do texto. Por exemplo, a gente quando estuda lá processo de formação de palavras, né, a estrutura das palavras, a gente descobre que tem certas palavras que elas se adequam como modificadores, outras palavras no seu processo de formação se identificam como substantivos. Então, a classificação da palavra é justamente determinar onde a palavra está situada, em que grupo linguístico, em que grupo gramatical ela está inserida. Então é basicamente isso que é morfologia. Tem mistério? Não tem. Então essa palavra deixou de ser um palavrão na sua vida. Bola para frente que a aprovação no Enem é necessária e você tem que acompanhar as nossas aulas. Não percam, viu, gente? Então vamos ver aqui agora como é que a morfologia é dividida. Basicamente são 3 grupos que vão interessar para a gente. O grupo dos termos nominais. E o que são os termos nominais, meus filhos e meus amores? São os termos que se referem ao substantivo, ao nome, tá certo? Nós temos os termos verbais, que por consequência são os termos que se referem aos verbos, e nós temos também os chamados termos conectivos. E o que são os termos conectivos? São aqueles termos que vão fazer referência à ideia de conexão, são a preposição e são a conjunção. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Que lindo, que alegria, que beleza. Mas hoje eu vim motivado pelos meus alfarrábios, eu vim motivado pela beleza da literatura e por isso eu separei alguns livros que eu tenho uma verdadeira paixão, um verdadeiro amor, para mostrar a vocês aqui, para ser o preâmbulo, para ser o introdutório, para trazer para vocês esse significado dessa aula maravilhosa que a gente vai ter hoje, tá certo? E, obviamente, que eu não poderia começar com um outro poeta que é o nosso grande gênio da literatura baiana, brasileira, né? Aquele que, com certeza, teve a voz altissonante e disse, né, que a praça é do povo como o céu é do condor. Eu não poderia deixar de falar de Antônio Frederico de Castro Alves, esse que nós conhecemos como o poeta dos escravos, um dos grandes poetas da nossa literatura, tá certo? E por que eu estou trazendo Castro Alves aqui? Porque hoje eu quero me motivar por esses carinhas aqui. Eu quero me motivar por esses autores tão importantes na minha vida e que com certeza podem fazer diferença também na sua. E para isso eu vou trazer uma frasezinha, né, que vai fazer menção justamente a essa paixão que eu tenho por Castro Alves. Afinal, Castro Alves é um poeta baiano, gente. Mas perceba, ó, Castro Alves. Castro Alves é o nome do poeta. Quem é esse poeta? Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves. Todo mundo conhece como Castro Alves. E Castro Alves, ele é o quê? Ele é um poeta. Então perceba que eu tenho um nome, Castro Alves, que identifica o sujeito e diferencia ele dos demais, portanto é um nome próprio. E temos também um nome que identifica o que ele faz, que é o quê? Ser poeta. Então eu tenho aqui 2 nomes, ou seja, 2 nomes que vão estar fazendo menção, um com a ideia de propriedade e outro com a ideia de ser comum. Então eu tenho um substantivo próprio e tem um substantivo comum. E por que eu estou falando substantivo? Porque nada mais o substantivo é do que um nome, gente. Então aprenda isso, substantivo é nome. Show de bola, lindo, que bonito, que alegria, que beleza. Mas eu continuo com essa frase. E aí trago aqui agora, Castro Alves é um poeta baiano. Veja que ele não é um poeta qualquer. Ele é um poeta que veio da Bahia, que veio lá do Recôncavo. Um poeta que veio trazendo a voz altissonante para servir como bardo por aqueles que estavam cativos aqui na nossa terra. Ele deu voz aos escravos? Não. Mas pelo menos ele foi uma voz que falou em defesa e na luta contra os abomínios da escravidão. E aí eu trago para vocês aqui que Castro Alves é um poeta. Mas ele é um poeta carioca? É um poeta paulista? É um poeta pernambucano? Não. Ele é um poeta baiano. Então isso aqui é um termo adjetivo que causa uma ideia de restrição à ideia da palavra poeta. Ou seja, ele qualifica a palavra poeta. Ele dá a ela uma característica modificadora. Então o adjetivo é nada mais nada menos do que um modificador do substantivo. Tá lindo, tá bonito, tá lindo, que alegria, que beleza. É isso aí, isso é língua portuguesa. Bora lá, galera. Então, voltando para nossa frase.
Ele, Castro Alves, é um poeta baiano. Perceba que agora eu fiz o quê? Eu peguei e disse que ele quem? Castro Alves é um poeta baiano. Eu já sei que Castro Alves é um nome, mas eu percebo que esse Castro Alves, antes dele existe um ele, que faz referência a esse próprio nome Castro Alves. O ele, pessoal, nada mais é do que um pronome. Então perceba aqui, ó, esse pronome, na verdade, ele está ocupando, substituindo o papel que seria de quem? De Castro Alves. Mas já que você usa o pronome, gente, numa redação, por exemplo, para evitar repetição de palavras, olha aí a dica. Então, quando você pega o pronome, você utiliza ele para fazer menção ao que você disse anteriormente, evitando que você cause uma repetição desnecessária. E o pronome, nesse caso, ele terá um papel substitutivo em relação ao substantivo, ou seja, ele vai substituir o substantivo. Mas eu posso ter também uma situação em que o pronome não vai ser um substituto do substantivo, vai fazer referência a ele, como vemos aqui agora. Castro Alves é o meu poeta favorito. Castro Alves é um poeta qualquer? Não, é um poeta, e é um poeta favorito. Mas favorito para quem? Para mim. Ó, é meu poeta favorito, não é um poeta favorito qualquer, é o meu poeta favorito. Então eu estou fazendo questão de enfatizar que ele tem uma relação de pertencimento. Então isso aqui é uma característica modificadora restritiva. Se é uma característica modificadora restritiva, meus filhos, meus amores, eu vou estar usando um pronome possessivo, e esse pronome possessivo vai estar dando uma ideia de que este poeta favorito é o meu poeta favorito. Quem é o poeta favorito? É Castro Alves. Então aqui nesse caso o pronome também vai aparecer, mas ele desta vez exerce uma função de referência. Ele está fazendo o que? Ele está substituindo um termo que ele vai estar se referindo ao substantivo de maneira adjetiva, substituindo um adjetivo. Show de bola? E aí vamos ver aqui agora outra situação. Tem 2 livros de Castro Alves. Perceba que eu não tenho um livro somente. Eu tenho 2 livros de Castro Alves. 2 é uma ideia de quantidade. Então aqui eu tenho um numeral. E qual é o papel do numeral, meus filhos e meus amores? Ele dá ideia de valor ao substantivo. Então ele pode quantificar, ele pode ordenar, ele pode fracionar, ele pode multiplicar. Ou seja, ele sempre vai dar uma ideia de quê? Uma ideia de quantidade. E perceba uma coisa interessante. 2 livros. Eu tenho o quê? Plural, porque se eu tivesse como nessa frase aqui um livro, aí perceba que a frase iria para onde? Iria concordar no singular. Por quê? Porque o substantivo, gente, ele sofre variação em relação ao número. Mas é só variação em relação ao número? Não. E para isso eu vou provocar trazendo aqui 2 autores que também me encantam muito. Machado de Assis e Clarice Lispector. Maravilhosos, maravilhosos. E Machado de Assis é um grande escritor. Clarice Lispector é uma grande escritora. Opa, perceba aí, meus filhos e meus amores. Machado de Assis é um grande escritor. Perceba que eu estou fazendo referência ao masculino, enquanto em Clarice Lispector é uma grande escritora. Aí eu estou fazendo referência ao feminino. Portanto, eu vou entender, meus filhos e meus amores, que o substantivo ele sofre variação também quanto ao gênero, variando em relação ao substantivo e variando em relação ao feminino. Ou variando em relação ao masculino e variando em relação ao feminino, tá certo? Show de bola! Mas a gente tem só termos nominais? Não, nós temos ação. E Machado de Assis fez o quê? Ele praticou a ação de escrever o quê? Dom Casmurro. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Então escrever, meus filhos e meus amores, é o verbo, e o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. E quem é que executa o verbo? São termos nominais. O nome, o substantivo e o pronome é quem vão fazer o papel de executar o verbo. Ao mesmo passo que o verbo, em determinados momentos, vai precisar de complemento. E quem vai fazer o papel desse complemento? Também um termo nominal. No caso aqui, nós temos que Dom Casmurro foi o livro escrito por Machado de Assis. Ou seja, eu tenho Machado de Assis praticando a ação de escrever, Dom Casmurro sendo escrito por Machado de Assis. Ou seja, eu tenho 2 termos nominais fazendo relação de completude com o verbo.
Tá legal? Da mesma forma que eu poderia botar no lugar de um substantivo um pronome. Eu lerei Machado de Assis. O que é que eu farei? Eu lerei Machado de Assis. Então, neste caso aqui, ó, quem pratica a ação de ler é eu. Eu lerei. Lerei o que? Machado de Assis. Quem lê, lê algo ou alguém. Lerá a obra de Machado de Assis. E aí, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho que o verbo foi flexionado para um termo nominal. Ou seja, que termo nominal é esse? O pronome pessoal do caso reto. Eu. Que lindo, que bonito, que alegria, que beleza. E para terminar, a gente vê aqui, ó, ontem eu lia Dom Casmurro. Quem lia Dom Casmurro? Eu. Lia quando? Ontem. Então, nesse caso aqui, o ontem está fazendo o papel de quê? De dizer o momento em que eu lia. Então, ele é um modificador verbal. Se ele é um modificador verbal, meus filhos e meus amores, ele nada mais é do que o quê? Um advérbio. O advérbio que tem o papel de modificar o sentido justamente de quem? De um verbo. Show de bola, que bonito, que lindo, que alegria, que beleza. Isso é língua portuguesa. E aí eu deixo para vocês um forte abraço e continue acompanhando nossas aulas na TV Enem. E nós continuamos aqui plantando, semeando, trazendo para vocês os melhores resultados possíveis para um dia brotar o conhecimento, brotar os resultados e a vitória que a gente quer, que é essa vaga na universidade. Sigam a gente nas redes sociais, @TV Enem no Instagram, no YouTube, o canal do Escritório do Pensamento, estão todas as aulas lá. Sigam a gente nas TVs abertas, na TV a cabo e na nossa plataforma tvenem.com.br. Muita paz, muita luz para você e até a próxima.